Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre o mercado de frango, que diferente das outras proteínas concorrentes, está indo muito bem. E quem vai trazer detalhes sobre isso para a gente é a Juliana Ferraz, que é pesquisadora do CPEA. Seja muito bem-vinda, Juliana. Boa tarde, Letícia. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Eu que agradeço o convite. Juliana, a gente acompanha aqui no Notícias Agrícolas as movimentações dos preços das principais proteínas de origem animal e a gente percebe que o frango, tanto aqui no mercado interno quanto nas exportações, está conseguindo navegar nessa tempestade que tem sido o mercado de forma geral. É isso mesmo, Letícia. A gente até comenta aqui internamente, o mercado de frango está literalmente voando, né? A gente tem observado aí valorizações consecutivas, né? Mês a mês, semana a semana, por conta da boa liquidez que esse produto vem tendo aí no mercado interno. E as exportações também, elas seguem bastante aquecidas, né? Apesar da queda da procura da Arábia Saudita, que inclusive já era esperada, esse volume acabou sendo observado por outros mercados e, com isso, a demanda também externa pela carne brasileira segue bastante aquecida. E, Juliana, então, como que a gente consegue fazer um fechamento do mês de julho? Como que foi esse andamento, média de preços? E como que está agora essa virada para agosto? No mês de julho, né, os preços do frango, né, do vivo aos cortes, atingiram patamares recordes, né, a gente vem operando aí em patamares recordes há algum tempo. Agora, em agosto, essas máximas, né, esses recordes se renovaram, então a gente continua operando em patamares de preços recordes. Isso muito motivado, como a gente comentou, pela procura interna, principalmente, também exportação e repasse dos custos de produção. Né? Então, o cenário em relação no mês passado foi de aumento, de valorização, inclusive o frango foi na contramão das outras carnes, né? No mês passado a carne bovina teve um recuo, a carne suína também teve um recuo, e aí no caso do frango ele foi na contramão e se valorizou. Esse mês a gente vê um movimento da carne suína se valorizando, a bovina ainda com um pouco de dificuldade, negociações travadas, mas a carne de frango segue com movimento de alta e também com valorizações acima das demais proteínas. Juliana, e você comentou sobre a demanda bem aquecida. Tem também uma questão da oferta? Os avicultores estão dando uma controlada, as agroindústrias, né, que a gente sabe que a maioria do setor avícola brasileiro é verticalizado. Tem havido um controle de oferta? Sim, tem sim, Letícia. Inclusive, esse movimento altista que a gente está vendo agora é um reflexo disso também, né? A indústria ela vem agindo de uma forma bem inteligente no sentido de controlar a oferta de animais e, consequentemente, carne para o mercado doméstico, justamente para não gerar muito excedente e esse excedente fazer com que os preços da carne despenquem. Então, essa foi uma estratégia usada pela indústria e que segue, né? Tem se tornado comum aí esse acompanhamento da indústria da demanda para controlar e fazer esses ajustes quando necessário. Então, com essa receita, com esses ingredientes todos que a gente tem de segurar um pouco a oferta, de repassar os custos de produção e de demanda aquecida, quais foram as proporções de alta e as médias de preço registradas, então, em julho e agora nessa parcial de agosto? Certo. Em julho, o frango teve uma valorização aí de quase 6%, né, frente ao mês anterior, e nesse mês a gente está com uma valorização aí de quase 7%, né, então valorizações bastante intensas. Uma coisa interessante também que a gente observou em maio, né, em maio foi um mês, por exemplo, que a carne de frango também foi na contramão das demais e teve uma valorização de 12% frente a abril. Então, assim, a carne de frango realmente ela vem ganhando bastante força aí e tendo valorizações bastante intensas. E nessa comparação, já que você comentou que a carne de frango ela está indo na contramão das concorrentes, né, da bovina e da suína, como que a gente consegue comparar esses preços? E eu queria também saber se a carne de frango continua sendo a mais competitiva, mesmo com esse movimento de alta, enquanto as demais estão em queda.
Sim, Letícia. A carne de frango ela continua bastante competitiva. É claro que esse cenário muda, né, de mês para mês, né? Então, às vezes, ela perde um pouco de competitividade. Nos últimos meses, a gente tem visto aí uma valorização intensa dela. Então, isso acaba fazendo com que realmente ela perca um pouco de competitividade, mas ainda assim, ela segue sendo a proteína mais barata no mercado brasileiro, né? Dentre as principais concorrentes, que seriam aí a carne bovina e a carne suína, que é uma carne intermediária. Então, por conta disso, o frango ele continua ainda com uma valorização mais intensa, mas ainda assim bastante competitiva em relação às outras carnes, né? Com uma diferença de preço se aproximando da carcaça suína, mas ainda com uma diferença de preço em relação à carne bovina bastante alta. E com essa diferença, então, sendo diminuída em relação à carne suína, o frango corre o risco de passar a ser menos competitivo, da população preferir a carne suína ou não? Corre sim, né? Porque à medida que a população está com o poder de compra bastante enfraquecido, né, Letícia? Então, ela vai acabar migrando para proteínas e cortes mais baratos. No entanto, bem difícil porque a gente está num período de sazonalidade positiva de vendas de carne suína, mas é muito comum que nos próximos meses a carne suína tenha um pouco mais de dificuldade de manter essa liquidez elevada. Né? No frio é uma carne que é bastante consumida, mas conforme as temperaturas elas vão subindo, a carne suína ela acaba tendo um pouco de dificuldade de manter a liquidez. Então, isso vai depender muito do comportamento de preços dessas carnes, né? Do que propriamente da predisposição do consumidor em migrar de proteína, né? Porque a partir do momento que ele tem uma proteína mais barata, é claro que ele vai mudar. Mas o que a gente observa agora que são realmente as proteínas mais baratas que estão tendo mais destaque, que seria aí o frango e também o ovo, né? Que é uma outra proteína mais em conta. E no caso da relação de troca com os insumos, Juliana, a gente sabe que agora, nesse começo de agosto, já está sendo precificado isso que se fala das geadas, dos eventos climáticos que prejudicaram a safrinha de milho. Como que está essa relação do frango para o milho e também do frango para o farelo de soja? Essa relação está favorável, Letícia? É claro que a margem ainda preocupa os avicultores, porque os insumos, não, né, milho e farelo não são as únicas despesas, né, os únicos custos da atividade, mas esses insumos eles têm se valorizado de uma forma menos intensa do que o frango. Então, por conta disso, o avicultor ele tem conseguido aí ainda se favorecer em relação ao poder de compra, tá mais favorável, mesmo com esse aumento nos preços dos insumos. E quais são as perspectivas até esse final do mês de agosto? O que a gente pode esperar? Deve haver uma continuidade nesse movimento de alta nos preços do frango? Infelizmente, sim, Letícia, né? Do ponto de vista do consumidor, né? Infelizmente, sim. Mas ainda para o produtor, para o avicultor, na verdade, essas valorizações estão muito aquém do que eles gostariam que estivessem. Mas no cenário atual, o movimento, a expectativa é de que esses preços eles continuem elevados por conta dos fatores que a gente vem comentando, né? Então, além de uma demanda interna aquecida, a gente tem as exportações que seguem em patamares elevados, principalmente quando a gente compara com o mesmo período do ano passado, né, com períodos anteriores, e o custo de produção, né, o custo de produção em alta, isso pressiona bastante, na verdade é um dos principais fatores de impulso de repasse de preços para o frango e, consequentemente, para a carne. E fora isso também tem a questão do retorno das aulas presenciais, né, então há uma expectativa de que com o retorno das aulas presenciais, a procura por carne de frango ela se intensifique também, porque é válido lembrar que a carne de frango ela é um produto bastante usado na composição da merenda. Então, isso é um fator, né? É claro que vai depender muito do comportamento do vírus aqui no Brasil, né? Mas se tudo caminhar como é esperado e com o retorno das aulas, isso também pode ser um fator de sustentação do preço da carne de frango.
Certo, Juliana, eu agradeço a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vinda. Eu que agradeço. Estivemos aqui, portanto, com a Juliana Ferraz, que é pesquisadora do CPEA, nos trazendo detalhes a respeito do mercado do frango. De acordo com ela, o mês de julho, em comparação a junho, houve um aumento, pegando como exemplo a ave resfriada, um aumento de cerca de 6%, com o preço chegando a R$ 7,37, recorde nominal. E esse recorde nominal de preço também está se renovando nessa parcial de agosto. Até ontem, dia 10 de agosto, registrava-se então um aumento de cerca de 7% no preço, chegando a R$ 7,88. Segundo a Juliana, mesmo com essa alta no preço do frango, que vai na contramão das demais proteínas, bovina e suína, que tem caído o preço, o frango continua sendo a carne mais competitiva, então a população continua demandando mais e é isso que ajuda a compor essa alta de preços. Então a demanda aquecida, as agroindústrias controlando um pouco a oferta, repassando pouco a pouco os custos de produção, que a gente sempre comenta aqui, principalmente os insumos para alimentação das aves, o milho e o farelo de soja tem subido muito de preço, então esse repasse paulatinamente sendo feito para o consumidor e tem também a demanda externa, o Brasil exportando bons volumes de carne de frango, então a gente vê aí toda uma conjunção de fatores para que esses preços se mantenham em alta e, segundo a Juliana, com a volta das aulas presenciais, a merenda escolar que leva muito frango ao prato dos estudantes, isso pode ser um outro fator que deve ajudar, sim, a manter o frango em patamares altos. Eu termino por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.